Oi, gente! Oi, pessoal! Para quem não me conhece, meu nome é Kátia e eu tenho algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês para o crescimento pessoal de cada um. Elaborei alguns passos que a gente pode seguir para fazermos uma autoavaliação. E para que serve essa autoavaliação que eu quero que vocês aprendam? Serve para a gente melhorar o nosso autoconhecimento. Para que a gente tem que melhorar o nosso autoconhecimento? Para que a gente consiga ter melhores relacionamentos com as pessoas. Vou começar agora com o primeiro passo, que eu comentei com vocês, são 5. O primeiro passo é entender que avaliar é diferente de julgar. Avaliar nos leva a mudanças positivas e o julgamento, por sua vez, nos leva a sentimentos negativos. Eu tinha um líder numa determinada empresa em que eu trabalhei por um tempo e que ele usava a seguinte frase e eu vou compartilhar com vocês e eu quero que vocês reflitam sobre ela. A vitimização é consequência da falta de atitude. E o julgamento, ele nos leva à vitimização e à culpa. Então, avaliar nos leva a mudanças positivas, enquanto que julgar sempre vai remeter a coisas negativas. Segundo passo para uma autoavaliação eficaz, para o início de uma autoavaliação eficaz, é sabermos se estamos sendo sinceros, não com as outras pessoas. Isso é óbvio que a gente precisa ser, mas conosco mesmo. Nós analisarmos no nosso perfil que nem tudo que nós fazemos ou pensamos, ou nem tudo na nossa personalidade é perfeito, exato, né? E desse jeito a gente analisar também que existem coisas que não são tão boas assim. Não que não são tão boas, mas que às vezes são exageradas, né? Não precisaria ser assim, eu posso melhorar isso. Então, esse exercício de sinceridade conosco mesmo vai fazer com que a gente avalie o que a gente pode melhorar na nossa personalidade. Melhorar, entendeu? Porque as personalidades, elas não são assim, fulano tem uma personalidade forte, Beltrano tem uma personalidade muito, como é que fala? De submissão, coisas assim. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem um perfil, uma personalidade, digamos assim. E não existe aquilo, esse é bom, esse é ruim. O que existe são diferenças, né? E o que existe quando a gente trabalha com a sinceridade é analisar o que eu posso fazer melhor para melhorar isso em mim. Então, o nosso terceiro passo para uma autoavaliação eficaz: empatia. O que tem a ver empatia com autoavaliação? Se a autoavaliação é sobre nós e a empatia é basicamente sobre o outro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Lembra que eu falei que a gente, para fazer o terceiro passo, precisaria do segundo, que é a sinceridade. É uma avaliação sobre nosso grau de empatia. Por que é importante termos empatia na autoavaliação? Porque a autoavaliação, ela sugere que a nossa empatia seja melhorada. Vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando, fazendo o MBA, a gente fez uma avaliação sobre o grau de empatia. Na verdade, eram vários adjetivos, digamos assim. Empatia, humildade, simpatia, vários itens. E daí, com essa técnica, a gente avaliava como estava o grau de cada um. E eu me lembro que o meu grau de empatia deu muito baixo. Muito baixo. E eu fiquei preocupada com isso, porque isso me fez refletir e pensar, nossa, eu não penso no outro? Eu sou muito egoísta? Sabe? Eu comecei a avaliar isso. Vocês veem como eu usei a sinceridade? Porque eu precisei enxergar isso que não é tão bom em mim. E o que eu vou fazer agora? Então eu precisei melhorar isso. Não que eu estou 100% agora, mas eu consegui fazer alguns exercícios que me ajudaram a melhorar isso. O que é empatia? Primeiro de tudo, empatia é quando você sente como o outro.
Não só você se colocar no lugar do outro, mas sentir aquilo que ele está sentindo. Vou dar uma dica bem legal para vocês, que eu acho que vocês já viram, mas talvez com essa dica vocês vão repensar. O filme Divertidamente. Tem um momento ali naquele filme em que a tristeza, para quem não assistiu, tinha vários sentimentos, tá? A tristeza, a raiva, o medo, a alegria e o nojinho, né? Que é aquela... E eu lembro que tinha um momento que a tristeza, ela estava tendo momentos de empatia. Foi quando aquele elefante que era o amigo imaginário da pessoa, né, do filme, ele estava muito triste, muito assim. E a alegria é aquela que levanta todo mundo. Não, fica assim, levanta daí, vamos fazer alguma coisa, vamos continuar a nossa rota, que ela tinha uma meta para cumprir, e ela queria que todo mundo, né, se engajasse, e ela não parou para sentir o que o elefante estava sentindo. Mas a tristeza, ela parou. Então ela sentou do lado dele, começou a conversar com ele, e falou... você tá triste, né? Ele falou sim, e como se ela quisesse, como se ela tivesse descido com ele lá naquela tristeza. Junto com ele ela foi. E daí ela consolou ele, né? Até o momento que ele chorou bastante. E depois que aconteceu isso, como se ela dissesse, eu sei como você se sente, ou eu imagino como você se sente, né? Eu tô sentindo a sua dor, mais ou menos nesse sentido. E daí depois que passou isso, ele chorou, enfim, ele se recuperou e ele se levantou mais animado e falou, bom, então vamos tomar uma atitude, vamos fazer alguma coisa. Então a própria alegria perguntou para a tristeza, como que você fez isso? Então esse foi um momento de empatia. Ela desceu lá naquele nível de tristeza em que o elefante estava para conseguir trazer ele de volta para aquele objetivo que elas tinham em mente, né? Vocês têm que assistir o filme e pensar nessa parte do trecho do filme que eu nunca esqueci, né? Porque foi isso que também me ajudou a melhorar a empatia. Uma outra dica para vocês para melhorar a empatia trabalhos voluntários. Realizem trabalhos voluntários. Esse insight eu tive na faculdade também, né? Durante a MBA, porque eu precisava melhorar a minha empatia. Então, como eu vou me melhorar? Como me colocando no lugar do outro? Como eu vou me colocar no lugar do outro? Fazendo trabalhos voluntários. É um dos exemplos. Então, por exemplo, eu posso ir ajudar no centro de ex-viciados, né? Ir lá ajudar no que eles precisarem, né? Dentro do centro. Eu posso ir num centro de abrigos de pessoas que necessitadas, ir lá para ajudar a fazer um alimento, levar roupas, todo tipo de trabalho voluntário, né? Inclusive aquela doação que a gente faz de roupas, calçados, né? Quando a gente em bons estados, né? Perfeitos em uso, aquilo que você usaria, você doa, não aquilo que você não usaria. Então isso faz com que você exercite a empatia. Quarto passo, que são as perguntas difíceis. Quarto passo, perguntas difíceis. O que são as perguntas difíceis? São perguntas que vão fazer com que a gente mergulhe no nosso íntimo para responder. Essas perguntas não precisam ser divulgadas, não preciso falar para os outros que eu estou me fazendo essas perguntas. São perguntas que você vai fazer para si e vai responder para si. Quando a gente fala sobre isso, a gente consegue, fazendo isso, né, fazendo as perguntas, a gente consegue refletir se nós estamos sendo sinceros com a gente mesmo. Então vai precisar aqui do segundo passo também, sinceridade para responder essas perguntas. Como elas não precisam ser ditas para ninguém, além de nós mesmos, claro, e o Senhor que está ouvindo, Ele está vendo, então a gente pode ser sincero com a gente mesmo, a gente não precisa mentir pra gente, ninguém está ouvindo. Então essas perguntas difíceis são perguntas, por exemplo, como eu estou feliz com o que eu tenho, eu estou feliz com o meu trabalho, eu me sinto realizado. São perguntas nesse nível que você vai fazer para si mesmo
para você desenvolver o pensamento crítico. Nós conseguimos ser críticos com as outras pessoas. É simples, né? Porque alguém faz uma pergunta ou mostra um produto para você e você só tem que dizer se você acha legal ou não, se você acha bonito ou não. Ou quando alguém se veste com uma roupa diferente e vem perguntar para você, como que você, o que você acha? Aí você vai falar, às vezes você mente. Nesse caso das perguntas difíceis, que são para nós mesmos, nós não podemos mentir, porque senão a gente não vai conseguir desenvolver o que a gente precisa, que é o pensamento crítico. Nós precisamos ter esse pensamento crítico com relação a nós, às nossas atitudes, a tudo que a gente já viveu, aos nossos aprendizados. Se a gente acha que aprendeu alguma coisa, né, durante todos os anos de vida que nós temos. Então, essas perguntas difíceis vão fazer com que a gente mergulhe no nosso íntimo e que a gente exercite a autocrítica. E a gente precisa de autocrítica para o processo de autoavaliação. E a autoavaliação, gente, vai levar a gente para o autoconhecimento, que falta muito. A gente, às vezes, não se conhece, a gente não sabe expressar para as pessoas ou para os outros exatamente aquilo que a gente está sentindo ou que a gente pensa, porque a gente não sabe se a gente gosta mesmo. A gente às vezes se perde na nossa vida, com o dia a dia, e se perde no sentido de eu tô com uma pessoa e eu gosto daquilo que ela gosta, sabe? Não é assim. Nós temos que ter a nossa personalidade. Nós temos que saber o que a gente gosta de verdade. Não porque, meu marido gosta disso, eu gosto também. Pode acontecer, mas nem sempre é assim. E por que a gente não consegue expressar isso? Por que a gente não fala isso? Isso são perguntas interessantes para se fazer também. Por que a gente não se expressa melhor, com mais clareza? Por que a gente tem medo? A gente está sempre com medo de falar o que a gente pensa ou de expressar os nossos sentimentos. Então, isso são perguntas que nós vamos fazer para nós mesmos, para avaliar, né, nos autoavaliar e desenvolver o nosso pensamento crítico. Dessa vez, a crítica, ela é boa. A crítica, nesse sentido, ela é boa. Uma vez eu fiz um comentário, né, de que algumas pessoas muitas pessoas já vieram conversar comigo e daí falaram, eu gosto de fazer pergunta para você porque eu sei que você vai ser sincera, você é muito crítica. Então, eu comecei a avaliar isso, né, você é muito crítica. Vamos repensar sobre o que é ser crítico. Ser crítico é ser julgador. Ser crítico é uma pessoa que julga o outro, que julga a roupa dela, que julga as atitudes dela, da outra pessoa. Então, uma pessoa crítica é uma pessoa julgadora. Tem gente que é pago para ser crítico, né? Com filmes, com música. Mas, de modo geral, nós não devemos ser assim. Então, isso foi um alerta para mim de que eu devia melhorar isso. Parar com isso. Com as outras pessoas. Mas, ser crítico comigo mesmo, num nível bom, tá? Porque existem aquelas pessoas que são muito rigorosas consigo mesmo, né? Você tem que ter um equilíbrio, não ser crítico demais. Mas ser crítico consigo mesmo é bom no sentido de você reavaliar suas atitudes. Isso faz bem. É um bom exercício. Quarto passo, perguntas difíceis.